Olá, bom dia a todos. Meu nome é Tássio e eu faço parte do Grupo 9, junto com a Tainá Serafim, Thiago Pedroso e Pedro Martins. Nós vamos apresentar o trabalho do livro Transformação Didático-Pedagógica do Leonard Cus. Leonard Cus possui doutorado em Instituto de Ciência do Esporte pela Universidade de Hannover. Também possui pós-doutorado pela mesma universidade. Ele é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, membro de corpo editorial da Motrivivência e também da Pensar a Prática, revisor de periódicos da Revista Brasileira de Ciência do Esporte e da Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. O livro é constituído de 6 capítulos, distribuídos em 152 páginas. No livro de Cus, ele procura apresentar uma proposta didática pedagógica para a educação física centrada no ensino dos esportes. Essa obra tem a finalidade de contribuir nos avanços das reflexões didático-pedagógicas da educação física, sem grandes pretensões às soluções dos problemas nesta área, nem da sociedade e do mundo, sendo seu principal propósito anunciar e estimular mudanças reais e concretas, tanto na concepção de ensino, de conteúdo e método, como nas condições de possibilidade na prática pedagógica. Eu fiquei responsável de apresentar o primeiro capítulo, que é dividido em 4 partes. O primeiro capítulo se chama Uma Pedagogia Crítica Emancipatória e uma Didática Comunicativa na Educação Física. A primeira parte desse capítulo se chama Análise da Concepção de Ensino e Esporte nas Novas Propostas Metodológicas para a Educação Física Escolar. O autor cita que nos anos 80 foi um momento de crítica sobre a homogeneia e o modelo de esporte praticado nas escolas escolares da educação física. O modelo machista, que via o esporte como processo de edificação do homem e alienação na relação com o poder econômico. Outra crítica que surge é o processo de aprendizagem dos esportes no âmbito escolar, a educação infantil. Neste mesmo tempo, era discutida a obrigatoriedade da educação física em todos os níveis escolares e com professores especializados em educação física, o que era comum outros professores de disciplinas quaisquer derem a aula de educação física, e quando era professor especializado, ele utilizava o modelo de competição, indo contra a legislação. Foi aí que surgiu o modelo da psicomotricidade, que o objetivo era a educação integral do indivíduo, fazendo o ensino pelo movimento. As diferenças das duas críticas era que a primeira criticava a educação física sem fornecer exemplos de mudanças práticas, e a segunda apresentou um modelo alternativo sem críticas profundas sobre o âmbito sociopolítico educacional. Agora, a segunda parte do capítulo 1, que se chama As Mudanças Didáticas em Desenvolvimento. Em 1991, surge com referência à prática Educação Física, Ensino e Mudança, do Cus, onde ele lançou algumas ideias de forma prática para problematizar a educação física. Outra referência foi Concepções Abertas de Ensino de Educação Física, de Hildebrand, que dizia: para ensinar os esportes aos alunos, deve-se observar as experiências anteriores dos alunos nas modalidades, as influências e expectativas do esporte normatizado e clubista, as condições da escola, como locais, materiais e a própria organização do ensino e da escola. Ou seja, na prática, o esporte faz uma análise de sentido entre professores e alunos, desenvolvendo uma capacidade de agir pelo esporte. Em 1991, também surge o coletivo de autores, onde é utilizado o conceito de cultura corporal. Isso, segundo Cus, pode significar um velho dualismo, propriamente na educação física. Pois, se existe cultura corporal, pode existir também cultura mental e cultura espiritual. Não pode existir nenhuma atividade culturalmente produzida pelo homem que não seja corporal. Pensar é tão corporal quanto correr. Para o coletivo de autores, o esporte é uma prática social de origem histórico-cultural definida. Para o aluno, é necessário que ele desmitifique o esporte através de conhecimentos que permitem criticar esses esportes, dentro de um contexto sociopolítico, econômico e cultural. Além disso, capacitar os alunos para a compreensão de que a prática esportiva deve ter significado de valores e normas que asseguram o direito a essa prática. Na terceira parte do capítulo, que se chama Crítica à Teoria Instrumental, fala que em todas as sociedades o esporte é um fenômeno muito importante. O Brasil faz parte da elite em vários esportes e isso gera grande influência em nossa cultura de movimento, fazendo uma análise de sentido do esporte e rendimento. Cus lembra seus princípios ou regras básicas sobre pujança e comparações objetivas. Como consequências imediatas desses princípios, apresenta os processos de seleção,
da especialização e da instrumentalização. Outro fator influente no desenvolvimento do esporte de forma padronizada e normatizada é a organização do espaço físico e os materiais utilizados para o esporte. O esporte, produto cultural valorizado economicamente, tem a ciência com interesse tecnológico e de rendimento à sua disposição e esquece sua dimensão social. A participação do esporte de alta performance fica cada vez mais reduzida a atletas de elite, formando uma produção industrial de campeões. Nas sociedades atuais, com a modernização tecnológica, o homem passa a ser alienado, excluído pela automatização. Assim, tem um tipo de pensamento que efetiva na razão instrumental, ou seja, as relações sociais são norteadas para a razão instrumental, tornando-se retificadas. No esporte de alto nível, o homem é a própria máquina de rendimento. Nesse processo de racionalização técnica do esporte, o movimento se reduz a ações padronizadas, que se orienta em grandezas mensuráveis e abstratas. O corpo é entendido unicamente como instrumento e movimento como funcionalidade técnica. Assim, os aspectos no esporte que devem ser criticamente questionados são o rendimento, para qual o rendimento, a representação, se é um clube, escola, se é seu estado, se é seu país, o esporte de tempo livre, as influências que sofrem, o comércio e o consumo no esporte e seus efeitos. Kuss questiona sobre quais condições e de que forma o esporte deve e pode ser praticado nas escolas. O homem se desenvolve através de seus interesses, desejos e necessidades. Mas, atualmente, interesses, desejos e necessidades podem ser formados ideologicamente. Na educação de crianças, há sempre uma grande preocupação com o desenvolvimento da sua identidade. Prostman, em 1937, afirma: somente o homem pode travar relações concretas com o seu meio circundante, quando ele o consegue dominar e, ao mesmo tempo, se torna capaz de manter em certos limites com o mesmo. Ele consegue alcançar e preservar sua identidade como pessoa madura. Na sociedade brasileira, a criança deve aprender que todas as coisas têm uma função fixa e que, para seu uso correto, há necessidade de adquirir certos conhecimentos que só o especialista possui. A educação física é rica em um saber técnico e os professores são especialistas. Interesses, desejos e convicções individuais são formados para o interesse do mercado, consumidor, influenciados pelos meios de comunicação e pelos especialistas. Quando grandes instâncias formadoras de consciência ideologicamente falsa agem sobre o esporte, os praticantes podem ser iludidos sobre seus próprios interesses verdadeiros. Segundo Marcuse e Adorno, as instâncias geradas de ideologia, de denominação, conseguem formar nos indivíduos uma segunda natureza, formada pelos interesses, desejos e necessidades, que não são o resultado da natureza individual e social de cada um. Interesses podem ser facilmente formados e podem ser canalizados para interesses superficiais ou menos necessários. Para Gilles, interesses surgem de desejos de indivíduos que não estão sempre cientes dos seus anseios e desejos. Por isso, o autor classifica o desejo em primeira e segunda ordem, sendo interesse resultado de desejos. Estes também nem sempre estão conscientes no indivíduo. O indivíduo não toma consciência de certa por terem formado um conjunto de interesses compatíveis com a satisfação dessas necessidades, ou podem ter formado um conjunto de interesses inconsistentes. É nesse sentido que Gilles fala de interesse meramente aparente, ou seja, se os indivíduos estiverem enganados a respeito de seus interesses, estarão perseguindo interesses não verdadeiros. Interesses verdadeiros são aqueles que, em condições normais, os indivíduos têm a partir de conhecimento perfeito desses interesses. Nas relações práticas de ensino do esporte, Kuss visa não só o rendimento, mas também a autonomia, interação social e competência objetiva na formação de sujeitos emancipados. O fenômeno social do esporte pode ser transformado numa atividade de interesse real a todos os participantes. Deve ser compreendido na sua dimensão polissêmica, ou seja, segundo Brotman e Trebes, ela é dividida em três partes. A primeira é ter capacidade de saber se colocar na situação de outros participantes no esporte, especialmente daqueles que não possuem aquelas devidas competências ou habilidades para a modalidade.
Segunda, ser capaz de visualizar componentes sociais que influenciam todas as ações socioculturais no campo esportivo. Terceira, saber questionar o verdadeiro sentido e, por intermédio dessa visão crítica, poder avaliá-lo. E da mais alta importância, a competência comunicativa que possibilita a comunicação não apenas sobre o mundo dos esportes, mas para todo o seu relacionamento com o mundo social, político, econômico e cultural. A estrutura básica para o ensino dos esportes deve estar apoiada em dois aspectos teóricos, que são divididos em teoria crítica e teoria instrumental. A teoria crítica tem um pressuposto teórico com base em critérios de uma ciência humana e social, sem ser positivista ou tecnológica, que formam os alicerces do conhecimento para agir racional comunicativo. Já a teoria instrumental fornece os elementos específicos de uma pedagogia crítica emancipatória, na sua sequência e nos seus procedimentos regrados. Na dialética de interação entre teoria e prática, que se pode chegar a uma pedagogia para o ensino dos esportes. Vou falar a quarta parte e última do primeiro capítulo, que se chama Pedagogia Crítico-Emancipatória e a Didática Comunicativa, Lei Duer para o projeto utópico no ensino dos esportes. A teoria pedagógica crítico-emancipatória precisa, na prática, estar acompanhada de uma didática comunicativa, pois ela deverá fundamentar na função do esclarecimento e da prevalência racional de toda a agir educacional. A educação é sempre um processo onde se desenvolvem ações comunicativas. Habermas define racionalidade como uma disposição que sujeitos com capacidade de agir e falar apresentam. Ela se manifesta em diferentes formas de comportamento, para os quais sempre encontram bons motivos. Maioridade ou emancipação devem ser colocados como tarefa fundamental. Isso implica no processo de esclarecimento racional e estabelece no processo comunicativo. Kant fala que a preguiça e covardia causam imposição por parte do homem no estado de minoridade, permite a produção dos privilegiamentos de tutores e de todos aqueles que assumirem a realização de autovigilância, sobre os que não alcançaram a maioridade é tão cômodo permanecer na menoridade. Essa situação agravou nas sociedades atuais, especialmente nos jovens. Embora possamos dizer que o jovem é mais independente, isso só se verifica na independência física da família. No plano intelectual, sofre muitas influências externas de tutores para qualquer decisão. Portanto, Kant chama de emancipação o processo de libertar o jovem das condições que limitam o uso da razão crítica. O uso da razão crítica é a capacidade de avaliação e análise intersubjetiva das condições de racionalidade. Para Ockmeyer, Adorno e Habermas, segundo a síntese de Gilles, emancipação e esclarecimento se refere a uma transição social, de um estado inicial a um estado final, a qual tem as seguintes propriedades. O estado inicial apresenta tanto a falsa consciência e erro quanto a existência sem liberdade. No estado inicial, falsa consciência e existência sem liberdade estão intimamente ligadas, de modo que só os agentes podem ser libertos de uma situação se eles também forem libertos da outra. A existência sem liberdade de que padecem os agentes no estado inicial é a correção cujo poder ou objetividade dava-se apenas do fato de que os agentes não percebem que é autoimposta. Estado final é aquele em que os agentes estão livres de falsa consciência, eles foram esclarecidos, livres de coerção autoimposta, eles foram emancipados. O estado inicial é essa falsa consciência de que o modelo do esporte de rendimento é adequado para todo mundo. A sujeição às suas exigências e pré-condições físico-técnicas tornam-se autoimpostas. Pelas limitadas possibilidades alternativas criativas, propiciam uma existência sem liberdade. Os professores de educação física também não percebem o poder dessa falsa consciência e da coerção autoimposta. Para Habermas, devemos agir através do conceito da autorreflexão. A emancipação só será possível quando os agentes sociais, pelo esclarecimento, reconhecem a origem e os determinantes da dominação. Assim, o processo de aprendizagem pela autorreflexão deve corresponder ao interesse emancipatório do conhecimento pela remoção da repressão e pela dissolução da falsa consciência. Gilles resume em 3 enunciados, onde o conceito de autorreflexão se apresenta em Habermas. A autorreflexão dissolve a objetividade autogerada e a ilusão objetiva. A autorreflexão é um sujeito consciente de sua própria gênese ou origem. A autorreflexão opera ao trazer à consciência os determinantes inconscientes da ação ou da consciência. Compreender o esporte nos seus muitos significados, para ele,
pode agir com autonomia e liberdade. Além da capacidade objetiva de saber praticar o esporte, a capacidade de interação social e comunicativa. Implica dizer que o esporte na escola não deve ser apenas praticado, mas estudado, ou seja, além do trabalho produtivo das habilidades técnicas, considerar a interação social, valorizando o trabalho coletivo de forma responsável, cooperativa e participativa. Quando este processo se desenvolve através da didática comunicativa, considera também a linguagem, não apenas verbal, mas todo o seu corporal se torna a linguagem do se movimentar enquanto diálogo com o mundo. No trabalho, o ensino segue processo racionalmente sistematizado para alcançar a melhor performance física e técnica. Isso requer o entendimento dos alunos entre si e com o professor, pressupondo a interação social. O ensino deve capacitar os alunos para um agir solidário, com autodeterminação. Isso acontece sem a participação da linguagem. Linguagem é medição simbólica, as ações comunicativas de pelo menos dois agentes, em busca de entendimentos racionais. Maia diz: é a competência linguística que nos permite pensar sobre Deus e o mundo, como sobre nós mesmos. Hans adapta um esquema de Maia, que apresenta as 3 categorias relacionadas com a instituição de um processo de ensino. Para Maia, as 3 categorias formam a mediação de conteúdo entre os alunos enquanto sujeitos em desenvolvimento e a realidade do mundo. O sujeito aprende a se desenvolver, mas também o mundo se transforma. O ensino que se concentra em apenas uma categoria torna-se uma redução de complexidade e trará consequências ao futuro do educando. O conteúdo do ensino do esporte não pode ser apenas prático. A realidade do esporte deve ser problematizada. Não se pretende um ensino exclusivamente fechado nem aberto, mas em um abrir e fechar de suas relações metodológicas. Bom dia, pessoal, meu nome é Tainá e eu fiquei responsável em apresentar para vocês o último tópico do capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o último tópico do capítulo 1, que seria a competência objetiva, social e comunicativa. Assim como foi dito no tópico anterior, compreende-se que o processo de ensino ele possui diversas fases. Entre essas, as principais seriam o trabalho, a interação e a linguagem. Essas por si, elas conduzem ao desenvolvimento de competências como o objetivo, o social e o comunicativo. Diante desse pensamento, o autor ele fala basicamente que o aluno ele deve compreender as relações aos quais ele está inserido. E com isso, ele retrata que na competência objetiva, o aluno ele precisa receber conhecimentos e informações, treinar destrezas e técnicas racionais e aprender certas estratégias para ele se qualificar. Já na competência social, ele fala que o aluno ele precisa entender as relações socioculturais do contexto em que ele vive, os problemas e contradições dessas relações, os diferentes papéis da sociedade e discutir também as diferenças e os tipos de discriminações. Ou seja, ele deve contribuir para um agir solidário, cooperativo e compreender também diferentes papéis sociais no esporte. Já na competência comunicativa, ele fala que o aluno ele precisa se comunicar através do seu movimentar e da sua linguagem verbal para o seu desenvolvimento. Então, o autor ele faz uma breve análise aos processos de comunicação, descrevendo dessa forma os pontos-chave que se englobam as dimensões do esporte de rendimento. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do capítulo 2, que seria as dimensões inumanas do alto rendimento. E o que seriam essas dimensões de alto rendimento? Seria basicamente introduzir crianças mais novas em um processo de treinamento ao longo prazo, que existe um treinamento muito grande para as crianças. E o que entra em 2 problemas relacionados ao treinamento de rendimento que o autor se refere, que acontece na atualidade, que seria o treinamento especializado precoce e o doping. Esse treinamento especializado precoce, ele ocorre em crianças da faixa etária de 11 anos,
com um treinamento de 3 vezes por semana, com uma carga horária de 8 horas por dia, fazendo com que seja 48 horas semanais ao todo. E o objetivo seria aumentar o rendimento, né, e a participação em competições. E isso se torna algo de esforço para as crianças muito grande, fazendo com que o esporte ele seja um produto cultural valorizado economicamente, esquecendo a sua dimensão cultural, que seria o lazer, focando cada vez mais na performance do atleta e caracterizando como uma indústria de campeões. E nisso, qual seria os maiores problemas do treino precoce? Seria a formação escolar deficiente, né? O desenvolvimento unilateral, que deveria ser plural, ou seja, ao invés da criança ela se desenvolver em vários âmbitos, ela foca apenas no esporte. A redução também da participação em outras atividades e a própria saúde física e psíquica, né? E isso faz com que a gente tenha uma reflexão. Nenhuma criança optaria por treinar com objetivos para ter os melhores resultados em tão pouco tempo. E Cus ele se refere a isso como o princípio da racionalidade irracional do esporte. E cada dia que passa, os rendimentos financeiros atingindo cada vez mais jovens mais novos. E sendo que para conseguir bons patrocínios, o atleta ele tem que estar num ranking dos melhores, independente da sua saúde. E também ele fala que, por serem crianças, elas são facilmente influenciadas por conta da sua idade. O que entra no segundo problema que o Cus se refere no livro, que seria o doping, que faz uma associação desses esportes de alto rendimento ao uso de anabolizantes, onde os defensores eles chegam a uma conclusão que os recordes não podem ser batidos sem o uso dos mesmos. E isso gera um grande conflito entre o esporte ser limpo, sem o uso de qualquer substância para ajudar no resultado, afetando os rendimentos e desvalorizando a mercadoria em si. Isso faz a gente entrar em outro ponto também, que seria a que custo a gente pode atingir um objetivo que acarreta a nossa saúde, né? Porque nós sabemos que o uso dessas substâncias em excesso prejudica a nossa saúde e pode causar danos irreversíveis ao nosso corpo, né? E no livro, Cus aborda que a primeira vez que foi registrado o uso de esteroides anabólicos no mundo foi na década de 60 por atletas americanos. Agora eu vou falar um pouco a respeito do capítulo 3, o fenômeno esportivo enquanto realidade educacional. Nesse capítulo, o autor ele faz uma abordagem que o conceito de esporte vinculado à educação física seria algo restrito apenas ao esporte de rendimento. Ou seja, as atividades cotidianas como caminhar, dançar, fazer ginástica, andar de bicicleta, não seriam considerados um esporte em si, seriam caracterizados como um hobby. E esse conceito ele é reforçado através dos meios de comunicação que colocam o esporte espetáculo, que seria os de rendimento, como um único tipo de esporte transmitido. E por fim, o autor ele faz um contraponto que o máximo que a educação física poderia fazer é tematizar criticamente esses problemas inerentes ao esporte de alto rendimento e seus princípios e sua comercialização, envolvendo todo o contexto que eu retratei aqui nessa apresentação, né? Diante dos vários problemas que a gente vê aí relacionado ao esporte de alto rendimento. Bom dia a todos e todas, meu nome é Pedro Martins, sou integrante do Grupo 9 e eu fiquei responsável por apresentar da página 77 à página 115 do livro Transformação Didático-Pedagógica de Eleanor Knus. Iremos iniciar o capítulo com o estudo do movimento humano. E o autor inicia o capítulo dizendo
que na literatura da educação física não existe uma preocupação muito grande em interpretar e analisar o movimento humano, e que são pouquíssimos os estudos que têm como questão central a análise do movimento humano. Com isto, o autor diz que faz-se necessário elaborar uma análise do movimento humano enquanto referência teórica para a orientação e a condução da prática pedagógica da educação física. Logo em sequência, o autor fala sobre as diferentes interpretações do movimento humano. Segundo o autor Görner, nenhum movimento pode ser estudado ou analisado como algo em si. Ninguém pode isolar o movimento dos objetos, coisas, pessoas ou animais que se movimentam por forças próprias ou impulsionadas por algo. Baseado em Buitendijk e Tambuer, Trebels amplia e discute essa base de referência na perspectiva do sentido ou significado do se movimentar humano no esporte. Assim, o autor destaca 4 elementos essenciais na sua análise do movimento e usa um exemplo específico, o saltar da ginástica. Primeiro, a pessoa ou o autor do movimento, o saltar, de quem destaca a participação subjetiva do movimento e como, em geral, esta participação é aprendida e interpretada pelos estudiosos do assunto, ou seja, como ela entra no interesse dos pesquisadores do movimento humano. E segundo, o mundo do movimento, que se apresenta sempre em situações de compreensão e superação para o se movimentar de sujeitos. De acordo com Tambuer, no movimento humano, trata-se sempre de uma compreensão de mundo pela ação. Nosso mundo é sempre o mundo vivido, que se vive, e por isso o movimento que realizamos não pode ser entendido como simples reação a estímulos e consequência de determinadas forças ou energias. O movimento sempre uma conduta para algo. Neste sentido, o movimento passa a ser visto como um diálogo entre homem e mundo. Há como na linguagem de Merleau-Ponty uma manifestação da unidade primordial do homem e mundo, onde os sujeitos do movimento e o mundo de movimento se envolvem de tal forma que o mundo e os objetivos se tornam um para algo, ou seja, para a realização de algo. E por este motivo, isso é pela inerente relacionalidade intencional dos sujeitos em seu se movimentar, que estes autores se referem ao mundo do movimento também como o mundo do correr, do saltar ou do nadar. Em terceiro, uma bem determinada forma ou modalidade do se movimentar em relação a uma determinada configuração espaço-temporal. Aqui também interessa a relação subjetiva entre o sujeito e o seu se movimentar e o mundo dos movimentos que, de certa forma, condiciona a forma na relação dos movimentos. Mas, nessa categoria, a análise deve se concentrar principalmente sobre as realizações objetivas dos movimentos, como movimentos para frente, para trás, para o alto e para baixo. E quarto, por último, interessa ainda na análise do se movimentar, do sentido ou significado, enquanto precondição dos movimentos pré-determinados. Por exemplo, no atletismo, o sentido de correr e a minimização de tempos do saltar e do arremessar e a maximização de distâncias. Com isso, o autor afirma que devemos ainda ampliar esta reflexão do movimento enquanto diálogo entre homem e mundo, ou seja, ampliar a concepção do se movimentar enquanto acontecimento fenomenológico relacional, ou melhor, como relação intencional de ações significativas. Esta concepção deve servir de base para a interpretação pedagógica que se pretende fazer do movimento humano, ou seja, para estudar o movimento com o objetivo de orientar e fundamentar um trabalho de intencionalidade pedagógica emancipatória para a educação física escolar. Agora,
o autor nos apresenta sucintamente como o movimento humano é analisado e interpretado no esporte, na aprendizagem motora, na dança e nas atividades lúdicas, e destacando os diferentes interesses que as orientam. Interesse na análise dos movimentos nos esportes. Nossa sociedade, bem como nossa vida, está cada vez mais sendo orientada por conhecimentos oriundos da evolução científica e tecnológica. Esta evolução pode ser melhor percebida pelos meios de comunicação em massa. Casualmente, a grande evolução do esporte moderno atualmente deve esta evolução ao progresso científico e tecnológico junto com a expansão e o avanço alcançado pelos meios de comunicação em massa, especialmente a televisão. Com isto, a evolução contribuiu para que o movimento no esporte se tornasse um movimento cada vez mais estereotipado e de uma efetivação prática de forma cada vez mais mecânica. O interesse da ciência sobre os movimentos praticados no esporte é o aperfeiçoamento do gesto com a finalidade de melhorar cada vez mais o rendimento no esporte, ou seja, apenas o sentido funcional do mesmo. Na análise do movimento na aprendizagem motora. A princípio, pode-se dizer que, embora o objetivo imediato da aprendizagem motora não seja o rendimento nos esportes, seu interesse de estudo no movimento humano também se concentra na funcionalidade do movimento, ou seja, seu interesse se orienta na aprendizagem das mais eficientes formas do movimento ou das diferentes operações motoras praticadas especialmente pela criança e pelo adolescente. Parte-se da ideia de que, no ensino-aprendizagem de movimentos, é sempre necessário um conhecimento sobre o desenvolvimento destes movimentos em dois níveis, ou seja, na perspectiva interior de quem realiza os movimentos e na perspectiva exterior, o resultado dos movimentos realizados. Nesse sentido, a análise se concentra mais sobre as possibilidades do ensinar os movimentos do que nas especificidades do mesmo na produção de rendimentos. O interesse na análise do movimento na dança. Segundo o autor, em geral, pode-se dizer que o movimento humano na dança se apresenta muito mais numa perspectiva de expressão e vivência do que pela padronização e pela predeterminação dos gestos. No esporte e na aprendizagem motora, percebeu-se que o interesse pela análise do movimento era com a sua efetivação objetiva, sua realização em forma de modelos ou padrões pré-determinados. O interesse condutor do conhecimento na dança, na sua forma original e com a expressão de movimentos, a subjetividade do se movimentar se torna objetivo de vivência alegre e prazerosa pela dança. O interesse na análise do movimento pelas atividades lúdicas, brinquedo e jogo. Em geral, parece que o adulto sabe muito pouco sobre o mundo de movimentos e jogos de crianças e adolescentes, exceto quando de forma organizada em agrupamentos por idade e sexo, na escola, nas escolinhas ou em clubes, ou ainda quando a criança ou o adolescente está totalmente afastado de qualquer atividade mais dinâmica, de brincadeira e do jogo. E, em consequência, começam a surgir sinais negativos sobre sua saúde física. O saber que falta é um saber empírico sobre as possibilidades e os limites da organização e da estrutura dos interesses e das perspectivas das crianças e dos adolescentes em suas brincadeiras e seus jogos, no cotidiano para satisfazer uma inerente necessidade que ainda possuem em relação a uma vida plena de significados e valores no seu se movimentar. O autor afirma que o interesse da análise do movimento nas atividades lúdicas do brinquedo e do jogo infantil, exceto a utilização orientada dessas para finalidades produtivas no esporte ou outras tarefas sérias da vida, se concentra praticamente no desenvolvimento e na interpretação orientada ou não dos diferentes sentidos ou significados do movimento, do brinquedo e do jogo,
como nas funções comunicativas, expressivas e criativas do movimento. Agora, o autor nos apresenta o interesse pedagógico educacional no movimento humano. Na abordagem anterior sobre os interesses nas análises e interpretações do movimento no esporte, na aprendizagem motora, na dança e nas atividades lúdicas, o autor concentrou maior atenção sobre a denúncia, as análises e interpretações do movimento no esporte a partir do modelo do esporte de rendimento. Neste sentido, o autor constatou o total desinteresse pelo sujeito do movimento, sujeito que é capaz também de saber pensar e saber sentir, além de um saber fazer. Da mesma forma, constatou a desconsideração em relação ao contexto sociocultural onde os movimentos do esporte se realizam. Nas outras abordagens da aprendizagem motora, da dança e nas atividades lúdicas, apesar do seu alerta à desportivização dos movimentos nessas áreas, ou, no mínimo, o encaminhamento para um total instrumentalização e utilização funcional das mesmas, o autor concentrou-se em descobrir, especialmente na dança e nas atividades lúdicas, a presença de um sentido original num se movimentar humano, em momentos em que uma livre, espontânea e prazerosa participação era possibilitada. Desta forma, para o ensino da educação física escolar, numa concepção crítico-emancipatória, o interesse maior deve ser uma compreensão ampla do se movimentar humano, bem como a compreensão ampla das possibilidades educacionais pelo ensino destes. O autor fala também sobre os interesses da educação física no ensino do movimento. Já ficou mais do que claro que o objetivo central, o conteúdo principal do trabalho pedagógico da educação física escolar, é o movimento humano. Também está claro que enquanto se trabalhar com um conceito de movimento como movimento qualquer e não como a especificidade do movimento, que é humano, a tendência é a instrumentalização das atividades do movimento para o funcionamento específico e pré-estabelecido com o intuito de rendimento. No entanto, analisando os interesses inerentes ao movimento humano, quando um livre e espontâneo prazeroso se expressar pelo movimento, ou quando o movimento adquire a forma de uma linguagem que se expressa por signos outros que não os da linguagem verbal. Descobriu-se manifestações possíveis por essa linguagem do movimento, enquanto diálogo de ser humano e mundo, e que são negligenciados pela educação e especialmente pela educação física. E com isso chegamos no objetivo fator subjetividade. Para que o fator subjetividade no ensino de movimento seja considerado, torna-se necessária, acima de tudo, que o ensino se concentre sobre a pessoa, a criança ou adolescente que se movimenta, e não sobre os movimentos destas, pretendendo uma educação que desenvolva indivíduos críticos e emancipados. É indispensável fazer algumas considerações sobre o tema subjetividade, por mais complexo e controvertido que este assunto se apresente nas teorias educacionais. Segundo o autor, subjetividade tem a ver com querer conhecer a verdade, e o que se conhece pode-se objetivar através das próprias capacidades do agir e pensar. O desenvolvimento do saber humano enquanto capacidade de saber sentir, saber pensar e saber agir é inseparável do desenvolvimento da subjetividade. Bom dia, Márcio. Bom dia, turma. Meu nome é Thiago Rezende e eu vou apresentar a última parte do livro. Até aqui, o autor tentou analisar e entender a educação física escolar com interesse em formular bases teóricas para um redimensionamento mais abrangente
de suas intencionalidades pedagógico-educacionais. O autor procurou mostrar, de um lado, o reducionismo pedagógico, que é a educação física escolar, com suas formalizações e automatizações a partir das objetivações culturais que se expressam pelo movimento humano, e, por outro lado, as perspectivas para o ensino de uma educação física escolar, que ele denominou crítico-emancipatória. O ensino crítico-emancipatório deve ser um ensino de libertação de falsas ilusões, de falsos interesses e desejos, construídos nos alunos pela visão de mundo a partir dos conhecimentos colocados pelo contexto sociocultural em que vivem, dizendo que a libertação deve ser coercitiva, pois existe uma coerção que é autoimposta e que nos jovens se origina das influências na formação da subjetividade pela indústria cultural e pelos meios de comunicação, colocando que sua libertação deve ser através do esclarecimento e do desenvolvimento de competências com a autorreflexão, agir comunicativo, uso da linguagem, interação e trabalho no esforço de desenvolver e apropriar-se da cultura. As estratégias didáticas no ensino crítico emancipatório se inicia pelo chamado transcendência de limites, onde o aluno é confrontado com a realidade do ensino e seu conteúdo a partir de graus de dificuldade, cabendo ao professor proporcionar confrontos do aluno com a realidade do ensino. A transcendência de limites, atuando concretamente sobre o aluno, faz com que eles descubram, pela própria experiência, as formas e os meios para a participação bem-sucedida em atividades de movimentos e jogos. Faz com que os alunos sejam capazes de manifestar pela linguagem o que experimentaram e o que aprenderam. E, por último, que os alunos aprendam a perguntar e questionar sobre suas aprendizagens e descobertas. A transformação didático-pedagógica dos esportes se inicia pela identificação do significado central do se movimentar, de cada modalidade do esporte. Essa transformação se realiza com perfeição no nível de prazer e satisfação do aluno, pois ele é o sujeito, a referência central nessa transformação. Arranjos materiais são de extrema importância no ensino da transformação didático-pedagógica, para permitir maiores vivências, dando também oportunidade à reflexão e o diálogo sobre as práticas. As possibilidades didáticas por meio de trabalho, interação e linguagem. A competência objetiva ou prática instrumental é desenvolvida pela categoria trabalho. É possibilitado ao aluno, a partir de seus conhecimentos e habilidades, uma transcendência de limites pelo controle racional e planejamento operativo de suas ações. A competência social é desenvolvida pelas interações sociais. Deve ser problematizadora para que o aluno possa compreender e distinguir interesses individuais e subjetivos de interesses coletivos e objetivos. A competência comunicativa é desenvolvida pelo falar, de forma a relacionar, analisar e compreender fatos e fenômenos do contexto. Atendendo ao interesse crítico emancipatório do ensino, interesse esse que liberta os indivíduos da coerção autoimposta. Deve ser possível pelo ensino escolar e sua constante busca deve ser nossa utopia concreta, através da continuidade, que seria vincular o novo ao que o aluno já sabe, e ruptura, que seria transcender os limites do habitual. Em primeiro momento, o trabalho é desenvolvido por experimentações individuais e coletivas, sem exigências técnicas. Arranjos materiais e situações-problema devem apresentar desafios e estímulos. Em segundo momento, é escolhida a tarefa que precisa de treino e exercício continuando, para a melhora também no condicionamento físico. Na interação, o aluno deve trabalhar em pequenos grupos. E na linguagem, o professor deve usar o poder do esclarecimento sem tirar a alegria do aluno, resgatar e preservar a linguagem verbal do aluno, desafiar o aluno ao diálogo e também à comunicação consigo mesmo, uma autodescoberta de possibilidades e limites, ou seja, o autoconhecimento e o conhecimento do outro.